Meus amados, vamos dar início, então, ou continuidade ao nosso estudo da semana passada. E nós, semana passada, iniciamos falando o que é a palavra, o que foi a palavra, o que foi a palavra do Senhor Jesus. E nós estamos aqui... Célia, atende lá fora, lá. Vai lá. Isso, vai lá, atende lá. Isso. Maravilha. E nós vimos, semana passada, que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus deve ser seguida, deve ser obedecida. E nós vimos na semana passada que a palavra veio direto de Deus para a igreja e não da igreja para o povo de Deus. Porque isso faz muita diferença. Sempre o Criador é maior do que a criatura, do que ele cria. Então, se nós cremos que a palavra de Deus sai da igreja, então a igreja é maior, a igreja faz todas as regras, então a igreja tem todo o domínio. Então, se a igreja falar algo que vai contra a palavra, permanece a palavra da igreja e não a palavra que saiu da igreja. Nós não cremos assim porque a Bíblia é a nossa regra, é o nosso ponto de partida, é dali que saímos e entendemos a vontade de Deus. Entendemos o querer do Senhor Jesus Cristo. Entendemos o que Ele quer para nossas vidas. Mas também é salutar, né? E é muito importante, e aqui já corrigindo algumas questões, né? Que muitos creem que as revelações, a revelação, né? Aquela pessoa revelou alguma coisa, aquela pessoa falou alguma coisa, aquilo vem de Deus. Calma lá, espera um pouquinho, porque tem muitas revelações que não provém de Deus, não são de Deus, mas provém do quê? Do desejo e da vontade simplesmente dos homens. Simplesmente dos homens. Né? E aí teve uma ilustração uma vez que é até engraçado, que uma pessoa estava orando, pedindo a Deus para casar, né? Que ela queria casar, e a pessoa estava com um desejo muito grande de casar, e não encontrava a pessoa para o seu casamento, e de repente ela começou a orar na igreja, chegou mais cedo de forma fervorosa, e falou: Senhor, quando eu levantar daqui, quando eu olhar para a primeira pessoa solteira, é com ela que vou me casar. Eu tenho certeza disso, confirma isso, fala com isso. De repente ela, quando levanta, apareceu uma pessoa não tão bonita, não tão formosa, não tão atraente para ela. Ela olhou aquela pessoa e... Ah, Senhor, para de brincadeira, isso é coisa séria, né? Para de brincadeira, isso é coisa séria. Coisa séria é observar a palavra de Deus. Coisa séria é amar a palavra de Deus e não ficar com coisinhas pequenas, como essas, por exemplo. Ah, você vai casar, Deus vai te prosperar, você vai comer o melhor dessa terra, onde você for vai ser abençoado porque Deus está lá. E não porque porque Deus prometeu alguma coisa tão fácil. As Escrituras Sagradas mostram isso para nós. Que nós devemos amar e obedecer o Senhor Jesus Cristo. E para nós darmos início também, hoje, quero convidar você a observarmos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ressalto também que quando você quiser participar, falar alguma coisa, levanta a tua mão que o microfone vai chegar até você. Quem está com o microfone hoje? Tem alguém com o microfone? Tá ali o Glenão vai estar levando o microfone até você. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus, que é santa e permanece para sempre. 1 Timóteo 3, 16 e 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Segunda, desculpa, falei primeiro, né? É segunda. Perdão, irmãos. É 2 Timóteo 3, 16 e 17. A isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa obra.
A centralidade da palavra tem um propósito, tem um objetivo. Não é a palavra simplesmente sem um propósito. A palavra de Deus tem um propósito para estar na sua mão, para chegar até você. A palavra de Deus tem um propósito e um impacto em nossas vidas. A palavra de Deus não chega até nós para apenas termos um livro para carregar aos domingos, algo para colocar debaixo do braço, ou um livro para colocar na frente da nossa casa, próximo da porta da nossa casa, mas a palavra de Deus tem um propósito. É um propósito de nos moldar, é um propósito de nos quebrantar, é um propósito de mostrar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quer saber o propósito para você, o propósito da sua vida, o propósito para o seu coração, o propósito para você estar nessa terra? Olhe a palavra de Deus, porque nela e através dela você encontrará o propósito do Senhor para a sua vida. Não abandone a palavra, não deixe a palavra, mas viva o propósito do Senhor. E esse propósito fica muito claro quando nós encontramos nas Escrituras aqui falando, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Causar um efeito de vida no ser humano, um efeito transformador. Talvez você já possa ter falado assim, pastor, eu nasci assim, eu já nasci desse jeito, eu sou desse jeito, não tem jeito, quando eu vejo eu já falei, quando eu vi eu já soltei, quando eu vi já fui grosso, quando eu vi já ofendi a pessoa. Tá, mas calma aí, então o que está faltando na sua vida para você ser diferente? É deixar a palavra do Senhor alcançar o propósito dele na sua vida. Não basta apenas saber. Tem gente que conhece a Bíblia toda, ou boa parte da Bíblia, porque a Bíblia toda é impossível conhecer, que tem um conhecimento vasto das Escrituras, que conhece muito a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus é apenas um conhecimento, é apenas uma filosofia, é apenas conceitos, mas aquela palavra serve para os outros, mas você não serve para ele. De que isso está adiantando? Qual o efeito que a palavra de Deus está causando na sua vida? Qual o efeito e impacto que ela transforma o teu coração? Deus nos deu a sua palavra, não apenas para dizer o que podemos fazer, o que não podemos fazer, mas para alcançar o propósito de Deus em nossa vida. Não é apenas um livro de regras. O livro da capa preta diz que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é apenas para isso, mas é para moldar nosso coração, moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter conforme o caráter de Deus. E aí, igual 1 Timóteo 5,17 fala assim, devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra do Senhor. A centralidade da palavra de Deus em mostrar para nós que aqueles que buscam essa palavra, que se dedicam à palavra, têm maior honra. A centralidade da palavra do Senhor, em segundo lugar, é para repreensão e correção. Repreensão e correção. Pais que repreendem os seus filhos, eles amam os seus filhos. Os pais que não repreendem os seus filhos, eles não amam os seus filhos. Repreensão aqui, talvez você já tem uma idade dos 40 anos para cima, você fala assim, está falando da varinha. Você tem para baixo, dos 30 anos, ele está falando assim, está falando de não dizer não, ou dizer sim, ou algo semelhante a essa, só colocar na cadeirinha, ou só exortar com a palavra. O que eu vivi e eu ensinei meus filhos é exortando e, quando necessário, até usando a varinha, usando a correção no lugar certo, mas sempre ensinei para os meus filhos que eles não apanham em casa, mas eles são disciplinados em casa, são corrigidos em casa, porque a ação é para a correção. Então, se você vai ensinar apenas com as palavras, ok, ensine com as palavras, mas corrija, eduque, ensine, não deixe de ensinar, porque o pai que ama o seu filho, ele ensina o seu filho e repreende o seu filho com a divergência, advertindo o seu filho.
Mesmo ponto, o Senhor trabalha conosco, nos advertindo, nos exortando. E algumas vezes não é simplesmente assim, ai filhinho, não faz isso, né? Ai filhinho, não faz aquilo. Algumas vezes o Senhor pega doído. Não é assim que acontece com você? Comigo acontece também. Algumas vezes é mais pesado, algumas vezes a advertência é mais intensa. Mas o Senhor nos adverte através da palavra dEle. É através da palavra que nós ouvimos e entendemos o que Ele quer. O Salmos 38, 14 fala assim, sou com efeito como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. É o Senhor que exorta e que mostra que Ele não muda e que Ele permanece e que não adianta questionar o Senhor. Um dos meus filhos é bastante questionador. E algumas vezes quando ele fala, pai, mas e se isso, mas e se aquilo? Eu falo, filho, é uma ordem, ponto, acabou, obedeça. É uma ordem. E quando a gente fala que é uma ordem lá em casa, já tem um sinal. Quando é uma ordem, está dada a ordem, só apenas obedeça. O Senhor também nos dá ordem. E nós devemos obedecer. Mas como vamos entender a ordem do Senhor? Fazendo oração. Fazer oração é muito bom. É muito bom. O Senhor nos molda também nas orações. Mas entendemos o que Ele quer não nas orações, mas na palavra do Senhor. E na oração, Deus pode resgatar a palavra dEle em nosso coração para nos trazer vida e nos transformar. E aqui entramos no que nós iremos tratar nesta manhã, até aqui foi recapitulando, para nós chegarmos no ponto onde nós vamos dar partilha. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, fala assim, quanto aos que vivem no pecado, repreendam-os na presença de todos, para que também os demais temam. E nós devemos aprender aqui a temer o Senhor. Muitos têm falado do amor. Porque Deus é amor. Muitos têm pregado conversão, salvação por causa do amor. Mas se tem deixado de lado, que Deus, Ele é amor, é verdade, mas que Deus também é justiça, que Deus também é santo, que Deus também é o Deus que não vai dar um jeitinho no final da história, para salvar todas as pessoas em amor, mas que Deus irá prestar, ou irá pedir conta de todas as pessoas, que nós iremos prestar conta ao Senhor, e que nós iremos chegar diante do tribunal do Senhor, mas aqueles que estão no Senhor não serão condenados. É verdade, mas para isso ele precisa estar no Senhor, e sem o Senhor ele vai ser condenado. E a justiça de Deus é real. A justiça de Deus é real. Esse tempo tem se falado muito em amor. O amor. O amor sim é verdadeiro, mas nós não podemos esquecer que o amor de Deus não é permissivo com o amor dos homens. Mas é amor. É amor, mas o amor de Deus é santo. E ele não muda. Então o que Deus fala que é errado, não é porque a sociedade diz que é certo, que vai se tornar certo. Com Deus continua sendo errado. E vai permanecer errado. E nós devemos falar mais da justiça, e não de um amor empobrecido, e não de um amor fragilizado como o que tem se pregado à nossa volta. Deus é justiça. Nós temos que falar que é pecado o que é pecado. E demonstrar o amor que vem para nos libertar da escravidão do pecado. Mas sabe por que muitas pessoas hoje não se achegam diante do Senhor Jesus Cristo? Porque só estão ouvindo do amor. Do amor permissivo. Pode fazer o que o teu coração desejar. Pode fazer o que você achar que é certo. Siga o teu coração. Você já ouviu isso em muitos lugares. Faça o que você achar que é certo. Siga o teu coração. Faça o melhor para você. Porque você é importante. Importante nada. Quem somos nós? Diante do Senhor que é santo, é poderoso. Vamos exigir amor, vamos exigir graça, vamos exigir milagres? De forma nenhuma. Porque nós somos pecadores e a palavra de Deus vem nos confrontar para mostrar o nosso pecado. E devemos ressaltar isso em nossa vida, primeiramente em nosso coração, não achando que somos a última bolachinha do pacote. Cuidado, porque ela sempre está quebrada. E tem que ser assim. Nós não somos melhores.
Pelo contrário, somos aqueles que foram convencidos que nós necessitamos da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Nós somos convencidos que somos pecadores, e que precisamos do Senhor nosso Deus constantemente. Nós temos a receita para a correção dos nossos pecados, e a receita está lá na palavra do Senhor. Tito 1:9 fala assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Apegado à palavra fiel, sabe a doutrina, e aqui está pronto a obedecer a palavra e a doutrina. O poder da palavra vem ao nosso encontro, mas quando temos a palavra em nosso coração e não apenas a Bíblia andando no nosso braço ou no painel do carro ou em algum lugar para nos, como amuleto para livrar alguma coisa de algo. Pelo contrário, nós devemos ser apegados à palavra. Você ama a palavra? Você ama o Deus da palavra? Você só pode amar o Deus da palavra se você conhece a palavra. Porque a palavra do Senhor Deus nos revela a Deus. É muito comum a gente falar e perguntar para as pessoas: quem é Deus para você? E a pessoa falar assim: Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Mas tudo? Como que é tudo? Defina esse tudo. E aí a pessoa fala: não sei, é tudo. Mas você sabe o que isso quer dizer? Um esvaziamento. Um esvaziamento da palavra. Automaticamente um desvaziamento, algo vazio de Deus em nossa vida. Quem que é Deus para você? É o Criador de todas as coisas, porque eu li Gênesis. É o santificador, porque eu entendo que Ele me justifica através de Cristo Jesus. Quem é Deus para você? É o meu Pai. Quem é Deus para você? É aquele que irá me receber. Quem é Deus para você? É aquele que deu o seu Filho Jesus Cristo para me salvar. É o Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o conhecimento. É aquele que está em todo lugar. Quem é Deus para você? E aí você começa a pensar na palavra do Senhor Deus e começa a trazer tudo o que Deus é para você, porque você entende o que Ele fez, o que Ele realiza e o que Ele continua fazendo. Por causa da palavra do Senhor. Por causa dessa palavra aplicada. Tito, e o mesmo capítulo, mais um versículo 13, fala assim: tal testemunho é exato, porquanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Como ser sadio na fé? Repreendendo como? Mansamente? O que ele fala? Severamente. O que é severamente? Com intensidade. Com intensidade. Repreenda-os severamente. Aqueles que estão sendo e errando em pecado têm que ser repreendidos. E quando eles são recorrentes, repreendidos severamente. É para matar? Não, não é para matar. E é para corrigir na palavra, para que sejam sadios na fé. Esse amor que é pregado aí, que não diz não, que não repreende, que não exorta, que não mostra a palavra, é vazio. Mas leva o quê? Leva a uma enfermidade. Sabe quando é o pior momento da nossa enfermidade? É quando estamos doentes e não sabemos que estamos doentes. Por que o câncer mata? Porque muitas das vezes é um câncer silencioso. E quando nós descobrimos um momento difícil para tratar. Mas se tivéssemos descoberto antes, seria muito mais fácil. Por quê? Porque o tratamento estaria mais rápido e mais eficaz. Sabe quando nós adoecemos espiritualmente? Quando nós não somos advertidos. Quando estamos num estado de estagnação, num estado de anestesia da alma,
e achamos que tudo está bom e tudo está certo. Mas se eu não conheço a palavra, como que eu vou saber o que eu estou fazendo de errado? É a palavra, é a Bíblia que mostra para nós. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, mas é a palavra de Deus. Eu sou convencido através da palavra do Senhor. Sim, pregada, sim, exortada, sim, anunciada através de pregadores, sim, é verdade. Mas cada um de nós tem a palavra nas suas mãos. Cada um de nós tem a Bíblia. E se não tiver a Bíblia, vem aqui e fala para mim que eu vou arrumar uma Bíblia para você, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que ter a Bíblia. E quanto mais, melhor. Né? E eu diria assim, pegue de várias versões. Algumas pessoas falam, pastor, que versão que é melhor? Fala, versão, qual que você tem? Ah, tenho tal versão. É boa, leia. A versão que é lida, você tem que ler ela. Mas se você quiser uma boa versão, a versão atualizada, essa nova versão atualizada, a NVI, a internacional, nova versão internacional muito boa. Mas leia. Não adianta você ter 20 versões da Bíblia lá guardada. Você tem que ler. Guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a Bíblia no coração. Saber a Bíblia. Porque ela nos livra do pecado, nos livra de pecar. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas ele fala aqui, enchei-vos do Espírito. Não é para nós nos embriagar com vinho, com as coisas da terra, mas ele fala para nós nos encher do Espírito. Mas como eu vou me encher do Espírito? Alguns acham que é apenas orando e aprendendo a falar em línguas, que aquela pessoa é cheia do Espírito. Não é isso. Cheia do Espírito é aquela que conhece a Deus, ama a Deus com intensidade e receberam esse Espírito, são agora tempo do Espírito quando se converteram, quando foram convertidos ao Senhor nosso Deus. João vai falar da seguinte forma, mas eu vos digo na verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, e é Jesus que está falando, relatado por João, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, quem vai vir? Ou quem veio ali? O Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Quem que vai convencer isso aí? O Espírito Santo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que o Espírito Santo faz? Nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É uma ação do Espírito Santo. E Jesus está dizendo para os discípulos que ele deve ir, porque quando ele for, ele vai mandar o quê? O Espírito Santo. Ele vai estar aqui, e ele já está aqui. Ele foi e está aqui. Nós cremos que aqueles que são convertidos por Deus, agora têm o Espírito Santo na sua vida, para nos convencer. Mas o que o Espírito Santo nos usa para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça? É apenas um sentimento, um friozinho no coração, uma tristeza na alma. Ele usa a tristeza na alma, sim, ele usa, porque quando Davi pecou, ele fala que ele perdeu a alegria da salvação. Mas ele usa a palavra de Deus para nos convencer. E o convencimento é através do pensamento, é através da razão. Quer ver só como convencimento através da razão? Quando o casal entra em discórdia de um assunto, quando o casal começa a discordar de algo, e você fala assim, não, foi isso, é isso, e a esposa fala, não, não é. E aí começa a intensificar a relação naquele momento, né? A relação fica mais intensa, começa a haver uma discussão, e aí
o casal deixa de estar de forma racional e passa de forma emocional discutir. Há razão nisso? Há pensamento nisso? Há convencimento nisso? Você já viu alguém ser convencido nessa fase, nesse momento onde o casal está discutindo? Não. Só apenas dor e sofrimento, mágoas, tristezas e lágrimas. Não se convence ninguém nesse tempo da discussão. Mas o convencimento é depois quando a emoção abaixa e a razão vem. E aí você pode falar e questionar. E casais mais maduros, eles não discutem, mas eles apenas colocam as ideias e conseguem refletir através das ideias. E por muitas vezes você fala assim, nossa, não tinha pensado desse jeito. Nossa, não tinha visto dessa forma. Nossa, que bom que você me alertou de tal coisa. Eu não estava enxergando, mas isso vem através do quê? Vem através da razão. Não da discussão, vem através do pensamento. E o convencer é através da razão. Mas como que o Espírito Santo me convence através da razão? Através da palavra do Senhor. Meu povo peca por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. A correção é enfatizada o lado positivo, ela enfatiza o lado positivo. O pecado deve ser não só advertido, mas banido do caminho do povo de Deus. Deve ser deixado para que o caminho do povo de Deus seja cada dia mais certo, menos para a direita, menos para a esquerda e mais centralizado na vontade do Senhor. Foi a exortação que Deus deu para muitos servos, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que teus dias sejam bons. Viva a palavra, olhe a palavra. A centralidade da palavra, em terceiro lugar, é o homem de Deus, é para o homem de Deus, ela é para o crente. A centralidade da palavra é para o crente, é para o povo do Senhor, é para aquele que crê, é para aqueles que nós chamávamos, há tempos atrás, de protestante. Protestante é aqueles que protestam, que a denunciam, que falam. E é para esse povo. E ele fala no versículo 17 de 2 Timóteo 3, a fim de que o homem de Deus, quem que é esse homem de Deus? Quem que é esse homem de Deus? É todo aquele que glorifica o nome do Senhor. E aqui ele fala do gênero, tá? É a raça humana, é homem, mas aqui ele cita homem, mas é a raça humana. Então a mulher se inclui como essa mulher de Deus. É para esses a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para aqueles que amam o Senhor, é para aqueles que são de Deus, para que eles sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. O texto culminante a esse também, mas agora em 1 Timóteo 6,11, fala assim, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. O crente não é mais dono de si. Talvez se você estiver pensando, a minha vida cuido eu, então você tem que questionar a tua entrega para o Senhor Jesus Cristo. Você tem que questionar o quão você deixou Cristo entrar na sua vida. Se talvez você possa estar pensando, eu sei que é pecado, mas eu faço, mesmo assim, você tem que questionar o que você está fazendo e o quão isso está te incomodando na presença do Senhor. O Espírito Santo tem que nos incomodar. Se não estiver incomodando, está cauterizado o nosso coração e nossa alma. Nós devemos, sim, sermos incomodados antes do pecado e pós do pecado mais ainda. Antes do pecado, porque estamos alertas. O pecado bate no nosso coração, cabe nós a dominá-lo. Mas se nós não estamos dominando, estamos pecando por gosto, então é sinal que eu estou amando mais o pecado do que o meu Deus. Porque importa obedecer do que o sacrificar.
O mais importante é obedecer a palavra e obedecer a Deus do que depois vir chorando arrependido, como um cão arrependido que volta. Não, é mais importante obedecer do que depois voltar com penitências. Está chegando o período do carnaval, logo, logo está aí o período do carnaval. Está chegando já. Né? Já está o mês de janeiro, já está, daqui a pouquinho já está escorregando, já para fevereiro. Já está indo, primeiro mês do ano já está quase terminando. Carnaval está chegando, o que acontece no período do carnaval? As pessoas vão para a festa da carne, e o que acontece? Na quarta-feira de cinza, vai lá pedir perdão do que fez. Uai, calma aí, espera um pouquinho, ô José e Maria, né? Espera um pouquinho. O que é isso? Você recebeu uma carta de alforria para pecar à vontade na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, aí na quarta você vai lá para pedir perdão, passar uma cinzinha na testa. Aí depois tem um tempo de quaresma ainda que é para santificação, né? Maior ainda, né? Olha que história é essa, irmãos? Deus, Ele dá uma carta de liberdade para os seus filhos, dizendo assim, peque à vontade. Você recebe uma permissão para pecar de forma nenhuma. De forma nenhuma, somos exortados a não pecar. E não pecar sempre. Não pecar sempre. Para o cristão, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem a Deus fielmente, o pecado é um erro. É errar o alvo. Mas eu tentei acertar o alvo, eu joguei para o lado do alvo, o alvo está lá, mas eu tentei jogar, mas na hora que eu vou jogar, algo bateu na minha mão, eu errei. Mas eu tentei acertar com toda a minha força, com toda a minha vontade, com toda a minha disposição de coração para acertar. Mas eu tentei acertar. Mas tem gente que está jogando para lá, e o alvo está para cá, ué, calma aí, você nunca vai acertar desse jeito. Jogar para lá é não querer acertar. Eu vou jogar do jeito que eu quero, quando eu quero e para onde eu quero. E se acertar, eu acertei. Deus sabe o meu coração. É até uma palavra bonita, né? Deus sabe a intenção do meu coração. Então por isso você tem que tomar vergonha. Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Quando estamos sendo negligentes, quando estamos displicentes, quando nós não olhamos a palavra de Deus, não ouvimos e deixamos de obedecer ela fielmente, para obedecer o meu desejo. E os impulsos devem ser dominados pelo poder da palavra em nossas vidas. Porque a palavra de Deus não volta, o quê? Vazia. Ela não volta vazia. Ela não muda e ela não volta vazia. Eu tenho que crer que essa palavra vai moldar o meu coração e viver isso daí. Só saber não adianta. E mais, para aqueles que muito sabem, vai ser o quê? Vai ser cobrado muito. Mas para aqueles que são neófitos na palavra, não vai ser cobrado nada? De forma nenhuma, nego. Você está achando que você pode, né, falar assim, eu não vou obedecer, não vou saber, porque não sabendo não vou ser condenado. De forma nenhuma. Imagina, que isso? De forma nenhuma. Pelo contrário. O mandamento e a ordem não vai deixar de ser verdadeiro se você não souber. Na lei é assim. Não importa se você não tem conhecimento da lei. A lei está lá, foi promulgada, foi anunciada. Saiba, se você não souber, não tem problema. Você vai ser condenado por ela também. Sim, também, mas ela não vai deixar de ser, a lei não deixar de ser verdadeira para aqueles que também não conhecem, uma vez eles vão também sofrer a condenação por causa da lei do Senhor Jesus Cristo. Ele vai cobrar de nós o conhecimento, a verdade, porque foi anunciado para todas as pessoas. Está aí à disposição. E nós devemos buscar essa palavra. O crente não é mais dono de si. Pelo contrário, ele pertence a Deus e ele tem que buscar a vontade de Deus na sua vida para obedecer. O crente deve ser bem equilibrado
bem equilibrado. Nós não temos mais direito de ser desequilibrado. É pelo temor do Senhor. Por que eu não vou ofender meu irmão? Por que eu não vou ofender aquela pessoa? É por amar ela e por temer a Deus. Esse papo de Deus é amor, Deus tudo sabe, Deus não vai condenar ninguém. Não, espera um pouquinho. Terrível coisa é cair na mão do Deus irado. Né? E é interessante isso. Quando nós olhamos para a lei jurídica, essa impunidade traz o quê? Traz recorrência. Vai olhar os países que punem de verdade. O que acontece lá com os países que punem de verdade? O índice de criminalidade é muito menor. Tem criminalidade, mas é menor. Eu fui na Coreia do Sul, e lá na Coreia do Sul, lá é ponta firme, eles punem mesmo. Punem mesmo. E aí você vê o índice de criminalidade lá é baixíssimo, baixíssimo. E aí eu andando por lá, eu falo assim, não joga nenhuma folhinha de papel, nada no chão. Já não faço aqui, mas lá é mais ainda, né? Porque vai ter uma câmera que vai te filmar, não tem jeito, aqui tudo é filmado. Então tudo que você fizer aqui vai aparecer de alguma coisa. Então você vai ser punido. Isso o cara que está com intenção maldosa no coração, o que ele vai fazer? Ele vai falar, opa, calma aí, não vou fazer porque eu vou ser punido. Deus está vendo, né? E aí tem aquela musiquinha, né, da criancinha, né? Cuidado mãozinha o que pega, cuidado olhinho o que vê, né? Cuidado boquinha o que fala, porque o papai do céu está olhando para você. Isso é uma realidade, irmãos. Deus está olhando para nós. Mas é muito melhor obedecer pela consciência. Sim, pela consciência, não pelo medo. Eu tenho a consciência e eu quero agradar ao meu Senhor. Mas eu tenho que saber que Deus não se agrada com isso. Eu tenho que saber que, de alguma forma, se eu fizer, eu vou desagradar a Ele e Ele vai me corrigir. Ele vai me corrigir. Então nós somos chamados para toda boa obra. É esse o ponto para a nossa vida. Toda boa obra. O apóstolo Paulo, ele vai falar também o seguinte lá em 1 Timóteo 5,10. Seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido a hospitalidade, ele está falando do líder, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Agora ele está falando, se ele viveu a prática zelosa de toda boa obra, devemos zelar pela toda boa obra. E como eu zelo pela toda boa obra? Eu deixando a palavra entrar no meu coração. Também ele fala isso para Tito 3:1. Estejam prontos para toda boa obra. Estejam prontos para toda boa obra. É o papel do cristão, do soldado de Cristo, estar pronto para toda boa obra. Quero concluir olhando Efésios 12:13. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Somos chamados ao aperfeiçoamento, somos chamados ao amadurecimento, somos chamados como filhos de Deus para exercer plenamente a vontade de Cristo e como Ele agiu. Pastor, mas Cristo é o padrão muito alto. Concordo, não discordo em nada. Cristo é o padrão muito alto. Mas nós somos chamados para isso. Se o padrão é alto, o que eles têm que fazer?
Então exerça mais força para isso. Busque mais, deseje mais, sirva mais, observe mais a palavra de Deus, porque vai ser cobrado isso da gente. Ah, mas ele não está falando lá na frente, lá quando tivermos um novo corpo, também, lá é o ponto final, é o ponto auge da questão. Mas nós somos chamados para ser esse homem, essa mulher, que é moldado pelo caráter de Cristo, pela vontade de Deus e pela palavra e o convencimento do Espírito Santo. O que precisa mudar na sua vida para você servir melhor? Olhe na palavra, olhe nas Escrituras, ame a Bíblia. Eu desafiei essa semana passada para você ler 5 minutos da Bíblia, não, 10 minutinhos da palavra do Senhor Deus. Não fez? Faça. Comece o quanto antes. Deixe essa palavra entrar no teu coração, na tua vida. Comece lá nos evangelhos. Leia Provérbios. Um capítulo de Provérbios por dia. Você vai ler o Provérbios todo em um mês. Os devocionais. Mas leia a palavra, não só o devocional, mas leia a palavra. Ame essa palavra. Siga na palavra do Senhor. E não deixe de buscar na palavra a vontade do Senhor. E quando tiver algo no teu coração que vai contra a palavra do Senhor Deus, deixe o teu coração de lado e ame a palavra. E obedeça a palavra. Não deixe de lado a palavra que é viva e que molda e que não acabou, não passou. Pelo contrário, ela permanece para sempre. Busque a palavra, em nome de Jesus. Pai de amor, somos desafiados, ó Deus, com algo tremendo e maravilhoso que é amar a Tua palavra. Perdoe, ó Pai, das vezes que nós amamos mais as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo. Gastamos mais tempo com as coisas pequenas dessa terra do que com a Tua obra e a Tua palavra. Perdoe-nos, ó Deus, mas que sejamos maduros e amadurecidos através da palavra do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, porque a Bíblia chegou até nós. E ao chegar até nós, ela nos impactou. Obrigado, ó Pai, porque homens santos, separados por Ti mesmo, deram a vida por causa dessa palavra. Homens que não abriram mão da palavra, mas que guardaram a palavra e que foram instrumento do Senhor para chegar até nós, a palavra do Senhor que é viva e santa. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que nós possamos entender a Tua palavra sempre, mas que possamos ouvir essa palavra do Senhor, lê-la e entender o que ela tem para nós hoje. Perdoe, ó Pai, quando nós achamos que ela não é eficaz, que ela não é boa o suficiente, que ela precisa ser atualizada, porque ela é incapaz. Nós cremos sim, Pai, que ela é completa, que ela é perfeita, que ela é santa. Cremos, ó Pai, que a palavra do Senhor, Deus, vem do Senhor e nela não precisa ser acrescentada nada, Pai. Que toda a palavra do Senhor seja para a nossa vida e para a nossa edificação. E que a nossa boca venha a proferir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. A inerrância das Escrituras. A inerrância das Escrituras. As Escrituras não errou. Ela é santa, ela é perfeita. Ela é perfeita. E imperfeito é o homem que diz que deve ser atualizada, que deve ser aperfeiçoada, que deve ser revisada. Deve ser revisada o quê? A tradução. A tradução é uma coisa. Mas dizer que ela não pode, há um tempo atrás nós ouvimos um pregador aí dizer que quando estava falando sobre Tito, que essa palavra não era boa o suficiente, precisava ser atualizada, contextualizada para cá. Irmãos, desculpa, mas não é isso que nós cremos. Na fé reformada, nós cremos que ela é perfeita
que ela é agradável, que ela não pode ser nem tirar um tio e nem acrescentar um Y. Nada, 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 nada. Que Deus abençoe a nós e que nós venhamos ficar firmes na palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo a todos e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus.